Olá, sejam bem-vindos a mais um Caminho a Dois, nosso encontro de toda semana. Eu sou Tony. Eu sou a Suzy e hoje vamos falar sobre algo que tem o poder de transformar a vida do casal, que é o poder da oração a dois. Um tema muito importante nos dias de hoje, onde as pessoas já não conseguem mais se conectar com Deus, ter essa intimidade com Deus, se conectar com a oração, por causa do barulho do mundo. E nós vamos viver esse momento de partilha com muito amor. Por que orar juntos? E qual a importância e o poder que tem a oração a dois? Para ficar mais fácil de compreender esse tema, nós vamos dar um breve testemunho de como aplicamos a oração no nosso relacionamento e na nossa vida na família. Falar de oração não é tão simples, porque a oração ela precisa vir desde a nossa família, né? Nós temos que ter essa base sobre oração. E se nós não tivermos essa referência de oração na família, não tem como nós trazermos também para o nosso relacionamento. E eu tive a graça de ser criado por uma família, né? E nessa família eu tinha uma base de oração. Eu podia ver neles a oração concreta, ver eles orando. E isso eu fui trazendo para a minha vida. Tive a graça de participar do movimento da renovação carismática. Isso também contribuiu muito para a minha vida de oração. E logo depois, quando começamos a namorar, a gente já viu a importância, porque nós fazíamos parte de um movimento da igreja chamado Segue-me, onde exigia, né, a vida de oração como jovens, como casais, né, e como namorados. E a gente teve a graça de noivar também, a gente viu a importância da oração no nosso noivado para que o nosso casamento também fosse abençoado. A oração já fazia parte do nosso relacionamento ali desde o início. E aí quando nós casamos, nós não tivemos tanta dificuldade de orarmos juntos, né? Mas orar é um desafio diário na vida do casal. A gente sabe que tem dia que a gente está todo cheio do fogo, mas tem dia que a gente também está ali desmotivado, desanimado, e um precisa ir animando o outro. Mas o quanto a oração foi importante na base. A base precisa vir na referência da família, né, amor? Com a graça de Deus, eu também tive uma boa base em casa. Eu sempre lembro da minha mãe com o texto na mão, com a Bíblia. Até hoje ela tem esse hábito. Quando vem para cá nos visitar, ela sempre, quando a gente vê que ela tá quietinha, a gente vai procurar ela, ela tá ali com a Bíblia dela, fazendo as orações dela. E ela sempre inseriu isso na nossa vida, desde pequena, na minha vida, na vida da minha irmã. Sempre nos levou para a igreja, sempre nos incentivou a participar. E ela era exemplo de oração, de perseverança, né, de confiança em Deus, de buscar a Deus, né? Sempre que ela tinha um momento, ela ia lá no Santíssimo fazer a oração dela. Então, graças a Deus, eu tive uma boa base. E conforme nós fomos amadurecendo nosso relacionamento, cada vez mais nós fomos buscando aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa oração. A oração a dois, como o Tony falou, ela exige disciplina, exige dedicação. Assim como a gente se dedica tempo para cuidar do nosso corpo, da nossa casa, nós também devemos dedicar tempo à nossa oração, à nossa espiritualidade, para que cada vez mais nós estejamos conectados, né, Tony? E ter uma boa base para que nós possamos estar crescendo também, né, na nossa vida espiritual. E também colocar isso para os nossos filhos. Nós sentimos grande necessidade de inserir também na vida dos nossos filhos conforme eles foram crescendo. E queríamos que eles também tivessem nós como referência, né, de oração, que eles também tenham uma boa base, né? Então, a gente foi buscando cada vez mais deixar esse ambiente de oração na nossa casa algo que fosse visível para eles. E oração é um diálogo com Deus, né? Você falar com Deus. E quando nós não conseguimos falar com Deus, ter esse diálogo com Ele, automaticamente nós também não temos esse diálogo em casa, né, amor? Normalmente a gente cria esse bloqueio um com o outro, não tem esse diálogo um com o outro. Por quê? Porque nós também não temos conexão com o Pai do céu. E quando nós temos essa intimidade com Deus, fica muito fácil, né? Muito fácil a gente conversar um com o outro.
dentro de um diálogo, mas acima de tudo fica fácil orar como casal. E um dos grandes exemplos de oração é Nossa Senhora. A palavra de Deus diz assim, ó, ela guardava tudo no seu coração. É muito lindo quando fala isso, significa que Maria estava sempre em oração. E eu acredito que não diferente dela, São José também deveria ter essa mesma atitude, um homem de silêncio, um homem que ouvia a Deus. E a exemplo dele, nós também precisamos trazer isso para a nossa vida, né? As mulheres, né, amor? Guardar a palavra no Maria. coração e colocar em prática na nossa vida, né? Que a nossa oração não seja apenas ali um diálogo que vá ficar ali no esquecimento, mas que nós possamos, acima de tudo, colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, porque como é um diálogo, a gente fala, mas a gente também escuta, e se abrir a escutar a voz de Deus e aplicar aquilo que Ele tem para nos dizer no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso relacionamento. E isso vai gerando alinhamento espiritual para nosso relacionamento e para toda a família. E não é fácil. Não é fácil mesmo. Se a gente for orar só quando tiver com vontade, praticamente você não vai orar quase nunca, né? Então, assim, hoje eu não acordei bem, eu não vou orar, mesmo. não dá certo. É constância, perseverança, né? E muita dedicação. Né? Tem dia que eu acordo todo animado, né? Coloco o celular, coloco minha música, tem dia que é ela, e assim sucessivamente. Isso nas nossas orações da manhã, por causa de trabalho ou outra situação, mas na parte da noite é reunir a família sobre a mesa, pegar o texto para que eles tenham essa referência e para também quando eles formarem suas famílias, eles também sentir a necessidade, né, e o desejo de também mostrar esse exemplo para os seus filhos, mas acima de tudo, né, de ter essa intimidade com Deus como casal. Isso é muito importante. Nós gostaríamos de trazer para vocês alguns benefícios que, na nossa visão, nós temos ao inserir a oração na nossa casa. É isso mesmo. A oração é muito importante mesmo. E ela traz vários benefícios para a nossa vida. E nós vamos citar alguns deles e nós vamos explanando aqui para você entender o quanto é importante você estar sempre em oração. Um dos fatores importantes para a nossa vida de oração como casal é porque fortalece a nossa fé, né? Se nós não oramos, se nós não geramos esse relacionamento com Deus, como que a nossa fé vai ser viva? Como que a nossa fé vai estar, né, sempre ali ativada, né, amor? Até mesmo porque a vida de casal não é fácil. A gente vai passar por momentos de dificuldades, de tribulações, não é só a alegria, né? E se a gente não tiver uma boa base, não tiver fortalecido na nossa fé, isso pode colocar o relacionamento todo a perder. Outro benefício é aproximar os corações, né? Outro benefício é aproximar os corações, é gerar conexão e alinhamento espiritual para a nossa vida, para a nossa vida de casal. Exatamente, né? A oração nos conecta, né? Porque nós estamos ali unidos. Normalmente, o que acontece na nossa vida de casal? Cada um, não, amor, eu vou aqui, eu tenho meu jeito. Então, assim, você às vezes prefere ir lá, né? Faz aquela oração mais prática. Não, eu gosto de rezar só o Pai Nosso e a Ave Maria. Não, os dois, é importante os dois, né? Dar as mãos, é importante os dois se ajoelharem, é importante os dois estarem ali conectados. Para quê? Para que haja unidade na oração, para que Deus ouça a oração do casal. Claro que... criando toda uma intimidade, né, emocional e espiritual para o relacionamento. E assim, fica mais fácil a gente aplicar a vontade de Deus na nossa vida também, porque nós vamos estar alinhados ali no que nós estamos orando. Porque se a força, o poder da oração de uma pessoa já tem poder, imagine um ou dois reunidos, né? É algo que tem mais força. E nós sabemos que hoje, né, quem tem mais essa intimidade, quem mais busca a oração dentro do lar é a mulher. Né? Sempre os filhos têm sempre a mãe como referência, sempre vê ela com texto, sempre vê ela rezando, e nós precisamos mudar isso,
porque os homens precisam se posicionar também, porque o homem é o sacerdote da casa. O homem tem o cajado, ele precisa se posicionar e começar também a dar exemplo. Quando um pai se levanta dentro de uma casa, dentro de uma família, ele transforma a vida daquela família, ele transforma aquele ambiente dentro da sua casa e o filho começa a ter uma referência e perspectiva de futuro na sua vida de oração também. E a oração também traz outro benefício, que é a unidade nas decisões, né? Não é somente tomar uma decisão, né, amor? É somente decidir por algo, não. É orar antes de decidir qualquer coisa, a nível financeiro, a nível espiritual, a nível emocional, né? Quando nós fazemos essa oração antes de qualquer decisão, fica mais fácil discernirmos qual é a vontade de Deus, o que é a decisão acertada, qual é o correto, qual o caminho correto seguir. E essa decisão, quando é alinhada à vontade de Deus, ela traz paz para o nosso coração e faz toda a diferença. Isso mesmo. E outro benefício é o exemplo para os filhos. Eu acho que essa é a melhor parte, né? Você vê, hoje nós temos 3 filhos, como a gente falou no primeiro episódio, e nós temos uma filha de 17 anos, a Maria Eduarda, nós temos uma filha de 13 anos, a Alícia, e nós temos um filho, inclusive ele é autista, foi a bênção de Deus pedida em oração, né, para nossas vidas, e é o Noah, ele tem 4 aninhos, e é lindo, né, você vê ele ali também se ajoelhando quando ele vem para a igreja, né, amor? Você vê ele ali, quer andar com o texto no pescoço, tudo vendo, né? Quando nós nos reunimos para rezar o texto, ele já pega logo cadê o texto dele, que ele quer rezar, vai rezando ali do jeitinho dele, mas vai acompanhando a gente. Quando a gente acompanha também as orações da madrugada com o Frei Gilson, de repente do nada ele acorda de madrugada, se tiver que ajoelhar, ele ajoelha, mas tudo parte do exemplo. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos se nós queremos famílias transformadas, se nós queremos realmente esses benefícios dos quais nós estamos aqui citando para vocês. É importante se unir como casal, dar as mãos de verdade, se unir como casal e verdadeiramente começar a orar e começar a se levantar e a se posicionar, porque o que a palavra de Deus diz, os dois são o quê? Uma só carne, então precisa ter unidade. A palavra de Deus diz o quê lá, né? Onde dois ou mais, né? Estiverem reunidos. E sempre tem 2 ou mais, né? Tem a mãe, tem o pai, tem o filho, tem a filha. É uma família onde 2 ou mais estão reunidos, ele está no meio de nós. E a importância de viver essa palavra e orar como família e não somente dentro da nossa individualidade. E nós também gostaríamos de dar algumas dicas de como começar, né? Dar esse primeiro passo na vida de oração. E um dos primeiros passos é escolher um horário. Um horário fixo. Né? Tem que ter um horário. Eu sempre, quando eu saio do trabalho, né, você continua orando. Né? Eu acho muito bonito. E ela tem um jeito dela, né? O silêncio absoluto ali. Ela tira um tempo realmente só para escutar o Senhor, totalmente de silêncio, para ver o mover de Deus naquele momento. Então, assim, para que isso aconteça, é importante ter um horário. Normalmente os meninos já foram para a escola, né? O Noah já foi para terapia. Então, assim, tem que ter essa estratégia. Uma dica, né, para quem tem a vida muito agitada, muito corrida, seria acordar um pouco mais cedo, antes da rotina da casa, antes da correria, né, daqueles que trabalham. Acorda um pouquinho, faz o sacrifício de acordar um pouquinho mais cedo, para poder já começar o dia da melhor forma, né? Entregando ali as suas primícias mesmo para Deus, né? E quão agradável não vai ser você fazer esse sacrifício de acordar um pouquinho mais cedo para poder se conectar com Ele, entregar todo o teu dia, entregar teu trabalho, entregar a tua vida, entregar a tua família ali diante dele. Então, assim, essa escolha do horário é primordial, né? É muito importante, né? E eu funcionou muito para mim é isso de ser logo no início do dia, porque além de eu estar entregando, né, primeiramente, né, me entregando a Ele, consagrando toda a minha vida, o meu dia a Ele,
é um momento que eu consigo fazer silêncio. Geralmente a casa toda está dormindo, né? A gente está mais sossegado, então é um momento que a gente pode realmente ali parar para ouvir a voz de Deus. Então o horário, ele também tem que ser isso, né? Por mais que você não dê conta no início do dia, mas ali no meio do dia você para, quanto tempo, né? Às vezes você não vai conseguir parar 1 hora para rezar, mas vai começando com 15 minutos, 20 minutos, né? Mas que seja algo espontâneo do seu coração. Mais do que a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você vai ter com Deus. A sua então, entrega, assim, se você for orar 5 minutos, né, faça isso com muita entrega, né? Realmente se coloque ali, se conecte. O que o Senhor diz, né? Entra no teu secreto e fala com Ele. Então, assim, é importante ter essa conexão com Deus nesse momento. Muito importante mesmo. E muitas pessoas perguntam para mim, eu tenho o hábito de postar, né, a leitura diária e a liturgia diária, e aí as pessoas perguntam, eu gostaria de ter também esse hábito, como começar? Aí eu sempre falo, reserva um tempo em silêncio, que esteja tudo calmo, você faz suas orações inicialmente espontâneas. Pode ser também orações até tradicionais, sim, né, amor? Pode ser as tradicionais, mas é importante você começar ali dando esses pequenos passos na intimidade, de falar algo que seja espontâneo do teu coração. Deus, eu entrego o meu dia, né? Eu quero entregar as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, né? Eu quero entregar aquele colega difícil do trabalho, né? Ou essa situação que está aqui no meu relacionamento com o meu esposo, e vocês como casal e os dois juntos, né, entregando as dificuldades, as alegrias, agradecendo também as alegrias, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida de vocês, e aí sim vocês, depois da oração, do agradecimento, parte para a palavra, né, e ali meditar o que o Senhor tem para te dizer naquele dia, e após ler, como eu vou aplicar isso na minha vida, né? Como eu posso estar aplicando hoje no meu dia, né? Tentar meditar como eu posso estar aplicando essa palavra hoje no meu dia a dia, ou no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha casa, na vida com meus filhos. E é importante ressaltar que na parte da manhã, você começou a notar que nós estamos falando de uma oração mais pessoal. Por isso que na parte da noite, independente de cansaço, nós precisamos nos reunir como família e também nos reunir como casal. Nós sabemos que os filhos dormem em quarto diferente, então é importante no nosso quarto, no quarto do casal, o quarto do casal ter também ambiente de oração. E o que impede muitas vezes de nós orarmos? A primeira coisa que um casal coloca dentro do quarto é uma TV, né? Aí as prioridades já não é oração, tem gente que dorme assistindo, na verdade. Então você vê o quanto é importante iniciar o dia dentro da sua oração pessoal, mas no final do dia, ou até mesmo na parte da manhã, tem casal que se preferir na parte da manhã também, mas é importantíssimo ter essa conexão de casal, de agradecer pelo casamento, de agradecer pelos filhos. Eu sempre faço assim, né? Gosto de consagrar. Quando eu inicio o meu dia, eu gosto de consagrar meu dia. Quando eu estou encerrando, aí é um sentimento de gratidão, né, amor? Sim. De agradecer pelos filhos, pelo trabalho, pelo alimento que nós tivemos naquele dia, às vezes pelas provações também. E como a gente falou, começar de forma simples. Se você não tem um hábito, né, na questão mais oratória, e ficar tentando procurar palavras, seja simples. Deus é simples. Procure palavras simples. Às vezes comece com o seu Pai Nosso, com a Ave Maria, com o Santo Anjo, com a Cruz Sagrada. E a melhor oração é aquela que é sincera do nosso coração. Deus nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, não adianta a gente querer estar enfeitando demais se não é aquele sentimento real naquele momento. Então, a melhor oração é aquela que brota verdadeiramente do nosso coração. Então, nós falamos a importância da palavra de Deus, de escutar a Deus, mas algo muito importante também, não deixe e não perca essa intimidade com Nossa Senhora. A nossa família é muito devota e nós temos como hábito também rezar o Santo Terço dentro da medida do possível. Nós nos esforçamos, com sono ou sem sono. É importante encerrar a noite. Se você não consegue o rosário, comece pelo terço, ou então vai durante o dia, né, amor, dividindo o terço ali, você vai fazendo por parte, faz um, depois o outro, e você encerra seu dia cheio da bênção e cheio da graça e com a proteção
do seu Filho Jesus, mas também da sua mãe, Nossa Senhora. Amém. Gostaríamos de encerrar este programa fazendo um desafio para você. E esse desafio é você separar um momento com seu cônjuge para orar juntos. Mesmo que seja pequeno, comece fazendo as pequenas coisas, dando os pequenos passos, mas seja constante. E se você é fiel no pouco, né, você vai ser fiel também no muito. Então comece dando o primeiro passo, né? Comece primeiro convidando a esposa, ou do nada convida o esposo, ele já vai estranhar, fala assim, ó, nós precisamos ativar, nós precisamos nos posicionar como casal. Nem que seja um agradecimento, né? Lembrando que o mais importante não é a duração, mas sim, né, a sinceridade do seu coração, né, um agradecimento, né? Pode ser no início do dia, Senhor, eu te entrego o meu dia, eu te entrego o meu trabalho, ou no final do dia, quero agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que vivemos, ou pelas tribulações, né? E é sentir esse agir de Deus verdadeiramente ali na vida de vocês. E nós queremos encerrar esse momento orando com vocês, pedindo a bênção de Deus sobre sua vida. Nós queríamos que vocês se sentissem conectados também aqui nesse momento, que a nossa oração chegue até a sua casa, que a nossa oração pela vida daqueles casais que estão passando por um momento difícil, que até mesmo estão pensando em se separar. E eu oro por esses casais, Jesus. Eu oro por aqueles casais que estão passando por tribulações, por ver o seu cônjuge sofrer, por alguma enfermidade. Eu oro, Jesus, por aqueles casais que estão desanimados na sua fé. Eu oro, Senhor, por todos aqueles casais que esfriaram, aqueles casais que abandonaram a igreja. Eu oro, Jesus, por aqueles casais que estão enfermos, por aqueles casais que estão desanimados, por aqueles casais que estão vivendo uma depressão, aqueles casais que estão vivendo ansiedade e por esses e tantos motivos pensam em abandonar um ao outro. E nós oramos por vocês. Nós oramos para que Deus possa restabelecer, restituir, para que Deus possa poderosamente derramar o seu Espírito sobre suas vidas, para que possa novamente reinflamar, reanimar o casamento de vocês. Sim, Jesus, vai visitando cada casal, aqueles casais que tanto necessitam da Tua presença, Jesus. Aqueles casais que nesse momento estão assistindo este programa, que eles possam novamente encontrar sentido, Jesus, no seu matrimônio. E não esquecer, Jesus, não esquecer que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, tudo aquilo que o inimigo tem colocado sobre a vida deles, nós pedimos que você possa anular, que você possa destruir, que nenhum mal atinja nossas casas, que nenhum mal atinja a vida desses casais. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Obrigado, Jesus. Amém. E esse foi o nosso Caminho a Dois de hoje. Que a oração seja sempre a base da família de vocês, do relacionamento de vocês, e até a próxima semana.